Mais um estudo hoje aqui, nos segredos da alma, Apocalipse 23. Hoje nós vamos falar aqui no capítulo 18 do Apocalipse, que será o anúncio da destruição da grande cidade Babilônia, que é a mulher, que está nas mãos do diabo. A Babilônia, a grande Babilônia, está nas mãos do diabo. Por isso que a mulher está sentada no dragão é a grande Babilônia. É a mesma coisa. Ela está sentada sobre o dragão, tem 7 cabeças e 10 chifres, que é o diabo. Então, está na mão do diabo, é a mesma coisa. Para que se entenda melhor o que é essa mulher, que é a grande Babilônia. Iniciamos agora aqui a leitura do capítulo 18, que diz assim: depois dessas coisas vi. Quem diz isso é João, porque foi João que teve essa visão. Descer do céu outro anjo. Quer dizer, ele já tinha visto um anjo, aquele que tinha as taças e derramou as taças. Agora, ele diz que viu outro anjo descendo do céu, que tinha grande autoridade, e a terra se iluminou com a sua glória. Quer dizer, um ser celestial. A Bíblia sempre nos fala em anjos, porque não quer entrar em detalhes. Que tipo de ser celestial é este? Que ao descer à terra, com a sua glória, com a sua luz, ilumina toda a terra. Eu creio que não é um anjo normal, mas a Bíblia não entra em detalhes. Em detalhes se é um querubim, se é um serafim, se é outra categoria de anjo, que nós não conhecemos, que nós não sabemos. Uma outra categoria de ser celestial. Porque a Bíblia, ela não entra nesses detalhes, talvez para não nos confundir. E continua João a dizer assim: então, esse anjo forte que desceu do céu com a sua glória, diz assim, exclamou com grande voz potente, dizendo: caiu a grande Babilônia, que se tornou morada de demônios, covil de toda espécie de espírito imundo e esconderijo de todo gênero de ave imunda e detestável. Esse anjo forte desceu para anunciar, para trazer a ordem da destruição dessa cidade. Se nós voltarmos ao passado, houve uma cidade que todos nós sabemos que é Sodoma e Gomorra. Quem é que veio destruir essa cidade? No tempo de Abraão. E antes de ir destruir aquela cidade, Sodoma e Gomorra, que era a cidade do pecado, que é praticamente a mesma coisa que a Babilônia do futuro, mas claro, a Babilônia do futuro, a grande Babilônia, é 100 vezes superior ao pecado do que Sodoma e Gomorra. E o Senhor Jesus veio com 2 anjos, creio eu que tenha sido Miguel e Gabriel, juntamente com ele, e foram visitar a Abraão. Mas o objetivo deles, quando vieram, foi para destruir Sodoma e Gomorra com fogo. E quem é que fez o fogo descer do céu? Foram eles.
Mas eles não disseram para o que vieram. Estiveram com Abraão e depois foram resolver para o que vieram resolver. Veio o Senhor Jesus, mais 2 anjos, e destruíram Sodoma e Gomorra com fogo. Todos nós sabemos dessa história. E assim também, a grande Babilônia vai ser destruída com fogo. Mas, nesse caso, será através do próprio diabo. Mas, digamos assim, a grande Babilônia não é a grande cidade do diabo? É. Mas a grande Babilônia tem os seus líderes, que com certeza estarão em conflitos com Lúcifer, com o diabo, quando ele estiver aqui, digamos, em carne e osso. Com certeza não vai ser carne e osso. Ele vai voltar na aparência de alguém que já existiu, mas isso vai ser uma criação de um corpo pela tecnologia, que vai servir para a incorporação de Lúcifer. Por quê? Porque o diabo não tem, o ser humano, o corpo humano não tem capacidade para aceitar a incorporação do diabo. Vemos que todos os demônios que estão aqui na Terra, eles se incorporam nas pessoas, mas o diabo não. Porque ele era um querubim. O corpo humano não resiste à incorporação do próprio Satanás. Então, alguém no futuro vai criar um corpo que será semelhante a alguém que já existiu. Por isso é que no capítulo anterior que nós lemos, diz que a besta que era não é, mas surgirá. E as pessoas, ao verem, se admirarão. Por quê? Porque ele vem na aparência de alguém que já existiu. Mas continuando aqui a história, a leitura do capítulo 18 e versículo 2, para entendermos o que vai acontecer aqui na grande cidade, a Babilônia. Na sua, esse agora que nós estamos a falar é o anúncio. Mas esse anúncio aconteceu antes da queda dos flagelos, da derramação das taças. Não é porque nós estamos a ler aqui no capítulo 18 que isso vai acontecer depois do derramamento dos flagelos. Não, isso aconteceu antes. Esse é o anúncio. Foi o tempo antes. Para quê? Para que o povo de Deus, as pessoas que irão ser salvas, que habitam na grande Babilônia, venham a sair delas. É a mesma coisa quando os anjos foram a Sodoma e Gomorra e tiraram a Ló de lá, porque ia ser destruído, porque Ló era o único justo que se encontrava naquela cidade. Então, os anjos foram lá e arrancaram. Quando Ló saiu com a sua família, é que desceu fogo e destruiu aquela cidade. A mesma coisa veio esse anúncio. Esse anúncio veio para poder livrar as pessoas que são de Deus, que habitam naquela cidade, para que saiam da grande Babilônia. Porque a grande Babilônia é a junção das grandes cidades, das cidades mais ricas do mundo, que se formarão uma grande cidade chamada a Grande Babilônia, que ninguém tem ideia do que será essa Grande Babilônia. Nós hoje temos o quê? A Nova York, temos Londres, que as pessoas querem ir ver, as pessoas são curiosas para saber como é que é essa grande cidade populacional, uma linda cidade tecnológica, não é? Uma cidade rica, são cidades ricas, tipo Tóquio, no Japão, na China, temos a grande cidade também, tem Pequim, tem Hong Kong. Essas grandes cidades mundiais que as pessoas querem viajar para Sydney, tantos outros que existem por aí. Então, imagina agora
todas essas cidades, as grandes cidades do mundo, dentro de uma só. É isso que será a Grande Babilônia. A junção das grandes cidades formará a Grande Babilônia. Uma cidade tecnológica, rica, potente, mas perigosamente em pecados, em destruição, em outras coisas abomináveis ao Deus Altíssimo. Porque essa cidade, que será a cidade do futuro, que é a Grande Babilônia, que é a cidade, que é a capital do mundo, e tudo virá da Grande Babilônia para o mundo, não é? Que são, tipo, todos os pecados vão se alastrar vindo da Babilônia. Por isso que é uma cidade perigosa, se tornará uma cidade perigosa, destruidora. Não é? Mas uma cidade fascinante, uma cidade extraordinária que ninguém viu nos dias de hoje. Será criada essa cidade. Não é à toa que todo mundo irão querer ir para a Grande Babilônia no futuro. É igual a hoje, que as pessoas querem ir para Nova Iorque, querem ir para Londres, querem ir para essas grandes cidades. Assim será a Grande Babilônia, a maior cidade do mundo, a cidade das luzes, do engano, do pecado, da luxúria. Não é? Porque nesse tempo, o anticristo, quando vier, ele vai mudar as leis. O anticristo vai mudar as leis. Todas as leis que existem hoje ainda, que têm base sobre a palavra de Deus, serão removidas. Ele vai criar novas leis. E essa cidade, como nós lemos antes, vai se tornar uma cidade, não só, já é uma cidade do pecado, mas uma cidade, que nós vamos ler aqui, uma cidade de luxúria, de devassidão. Devassidão é tudo que é excesso do pecado. A luxúria também, mas a devassidão é colocar todos esses pecados num só pacote. Todos os tipos de pecados. A idolatria, então, é uma das maiores. Então continuamos a ler aqui para entender. Caiu a Grande Babilônia e se tornou morada de demônios. Então, mas os demônios sempre estão aqui, estão por aí. Né? Quando a Babilônia seja destruída, as pessoas vão morrer. Então os corpos vão ficar por aí. E os demônios vão ficar aí nessa cidade. Morada de demônios. Ele continua, covil de toda espécie de espírito imundo. Quer dizer, ficarão aí pousando ali na Grande Babilônia. Porque se não tiver corpos para entrarem, para habitarem, eles ficarão ali. E continua a dizer assim, e esconderijo de todo gênero de ave imunda e detestável. Isso explica, quer dizer, se as pessoas morrerem com a destruição, com a queda da Babilônia, não é? Quem vai destruí-la, na verdade, é o diabo, juntamente com os 10 reis, que vão fazer guerra contra os 7 reis, não é? Por isso é que vai destruir a Grande Babilônia. Então, esses corpos ficarão ali na Grande Babilônia. Quais são as aves que são as aves imundas? Os abutres, não é? Tem os abutres, tem outras aves carnívoras. Então, com o cheiro daqueles corpos, vão se juntar na cidade, na grande cidade da Babilônia. E por isso é que diz aqui, não é? Esconderijo de todo género de ave imunda e detestável. Não é? Tipo os abutres, os corvos, esses animais, essas aves que as pessoas não gostam de ver. Não é? Então, quer dizer, além de ser o esconderijo, não é? Dessas aves, é covil, é lugar de toda espécie de espíritos imundos. Morada de demônios. Quer dizer, todos os demônios, os espíritos imundos, eles estarão ali na Grande Babilônia. Por quê? Porque a maioria das pessoas no mundo estarão aí. Eles estarão todos aí, ali, tudo ali, pairando ali. Porque se não haverá já nesse tempo
muita gente, por exemplo, hoje o mundo inteiro tem milhões de pessoas, não é? Nessa época. Então, os demónios andam aí no corpo das pessoas. Não penso que os demónios andam aí. Eles têm que encontrar um corpo, eles têm que entrar nos corpos. Então, como está escrito, como o Senhor Jesus uma vez disse assim, se o Filho não vos libertar, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Quer dizer, isso mostra que as pessoas que o Senhor Jesus não libertou, no mínimo, todas as pessoas têm um demónio. Todas as pessoas, ainda que sejam crianças, não é? Têm um espírito maligno. E há pessoas que já dentro do ventre materno já vêm com o espírito maligno. Mas isso são coisas já de pessoas que foram vítimas de bruxaria, de feitiçaria, de magia negra, de voodoo, quer dizer, antes daquela criança nascer. Por isso é que há muita gente nesse mundo, não é? Que nasce gay e diz assim, não sei porque nasci gay. Nasceu por quê? Porque alguém fez o mal, enquanto a mãe estava grávida, no ventre materno ainda. Né? E assim, outras pessoas que nascem com a maldição, porque alguém fez o mal, com doenças que os médicos não descobrem. Não existe ciência para aquela doença. Coisas estranhas, já desde o nascimento. Quer dizer, pessoas que foram vítimas de bruxaria, de feitiçaria. Por isso que este mundo está como está. Não é? Uma destruição. Por quê? Está cheio de demônios nesse mundo. Cheio de espíritos imundos. E na era da grande Babilônia, quando não houver essa multidão de 9 bilhões de pessoas praticamente que existe hoje sobre a face da Terra, não é? Vai sobrar demónios sobre a face da Terra. Então estarão todos aí. Lá será o covil deles. Com certeza para tentar entrar nos corpos das pessoas vivas que lá estão. Porque as mortas, quem vai tomar conta são as aves, são os abutres, são os corvos, são os outros animais que comem carne em decomposição. Mas continuando aqui a leitura, aqui no capítulo 18, agora no versículo 13, diz assim, pois todas as nações têm bebido do vinho do furor da sua prostituição. Com ela se prostituíram os reis da terra. Por quê? Porque é na grande Babilônia onde se encontra a meretriz, a grande meretriz, que é a igreja, aonde os reis da terra, quem? Os presidentes, as pessoas que são as autoridades aqui da terra. É ali que vão adorar quem? O anticristo, vão adorar os seus santos, os seus deuses. Quer dizer, é a cidade da grande prostituição espiritual e carnal. Continuaremos a ler aqui. Também os mercadores da terra se enriqueceram à custa da sua luxúria. Quer dizer, quem são os mercadores? São as grandes empresas, são os comerciantes, são os empresários, são as pessoas mais ricas. E essas pessoas se enriqueceram por causa do negócio da luxúria. Qual é o negócio da luxúria? É o negócio do sexo. Ao anticristo mudar a lei, o sexo vai ser uma coisa tão natural que esses empresários vão enriquecer, não é? Essas pessoas que fazem, que têm as empresas, grandes empresas, os grandes empresários que nós conhecemos hoje, também haverá no fim dos tempos os grandes empresários. Eles vão ganhar muito dinheiro, vão se enriquecer por causa da luxúria. Luxúria é tudo que envolve o sexo, é o negócio do sexo, que será um grande negócio lucrativo no fim dos tempos. Se hoje é lucrativo, imagina nesse tempo, quando o anticristo mudar a lei. Então, continua a dizer assim, ouvi outra vez do céu. Quer dizer, veio um anjo forte que iluminou a terra e falou com grande voz, exclamou com grande voz potente. Agora, ouvi outra vez, quer dizer, ele ouve outra voz do céu, dizendo, retirai-vos dela, povo meu, para não serdes cúmplices dos seus pecados e para que não participes dos seus flagelos. Quer dizer,
os flagelos, que são as pragas que estão dentro das taças que não foram derramadas, irão ser derramadas. Mas veio o anúncio para que Deus dê o livramento àqueles que lhe pertencem, que estão ainda dentro dessa grande Babilônia, dessa grande cidade, para que saiam dela. Porque os seus pecados se acumularam até o céu. Assim também tinha acontecido com Sodoma e Gomorra, né? O pecado chegou até o céu, que Deus decidiu mandar o Senhor Jesus e os seus 2 anjos para destruir aquela cidade, e destruíram com fogo. E continua a dizer assim: e Deus se lembrou dos atos iníquos que ela praticou. Deus se lembrou da injustiça dessa cidade, das maldades, da violência dessa cidade. Dá-lhe em retribuição, como também ela retribuiu. Quer dizer, Deus vai retribuir da mesma maneira que eles fizeram das suas injustiças. Pagai-lhe em dobro segundo as suas obras. Quer dizer, tudo o que fizeram vão pagar em dobro. Na destruição da grande Babilônia, eles vão pagar mesmo. Segundo as suas obras. No cálice em que ela misturou bebida, quer dizer, a grande Babilônia, misturar bebidas é fazer um coquetel de todos os pecados, não é? Misturar ali na taça, estão todas ali misturadas na taça, não é? Misturai dobrado para ela, quer dizer, se misturaram todos os pecados num só e fizeram um grande coquetel. Deus diz assim, misturai dobrado para ela. Quer dizer, eles vão pagar o dobrado da mistura de todos os pecados que eles multiplicaram ali na cidade da grande Babilônia. E o quanto a si mesma se glorificou. Quer dizer, essa cidade se torna uma grande cidade, gloriosa, uma cidade linda, uma cidade extraordinária. Por isso é que eu disse, nós não temos ideia como será essa cidade, mas será uma cidade extraordinária, que não existe hoje. Nem Londres, nem Nova York tem a capacidade de chegar aos pés do que será a grande Babilônia. Que ante a si mesma se glorificou e viveu em luxúria, quer dizer, uma cidade que viverá em sexo, em tudo que envolve o sexo, o negócio do sexo. Não é? Em sensualidades, em pornografias, tudo que é possível que envolve o sexo, que a tecnologia pode criar, que nós não sabemos que tipo de sexo tecnológico a tecnologia vai trazer, mas vai trazer também, não só o sexo do contato carnal, mas o virtual também, né? Porque até lá o mundo vai estar super desenvolvido e a tecnologia também. Dá-lhe em igual medida tormento e pranto. Tormento e pranto. Quer dizer, não esquecemos que quando descer a praga, não é, das úlceras, terão esse pranto e tormento. Porque diz consigo mesma, a grande Babilônia, ela se acha maior, não é? Que não acontece, que não vai acontecer nada com ela. E Deus diz assim: quanto a si mesma se glorificou, viveu em luxúria. Dá-lhe igual bebida, tormento e pranto, porque diz a si mesma, estou sentada como rainha. Quer dizer, eu é que mando, eu estou tranquila, nada me acontece. Viúva não sou, quer dizer, ela não está sozinha. Não é? É a cidade do diabo, claro, não está sozinha, tem todos aqueles reis com ela, não é? Se prostituindo, quer dizer, não está sozinha, não é? Tem a grande meretriz que é a igreja, não é? Tem os reis, tem o mundo inteiro ali. Ela não está sozinha, é verdade, não está sozinha no pecado. Pranto, nunca hei de ver, quer dizer, ela se enganou, não é? Ela pensa que nunca iria chorar, se entristecer, mas vai, porque vai ser destruída. Aí virá o pranto, como já tinha o Senhor dito, tormento e pranto, quando vier as úlceras.
terão o tormento e o pranto. Não é? Essa cidade grande será tão fortificada, pelas leis tão guardada, que eles se sentem seguros. Por isso é que todos os povos, todas as nações vão querer e buscarão refúgio na grande Babilônia. Por isso, em num só dia, sobreviverão os seus flagelos. Morte, pranto e fome, e será consumida no fogo, porque poderoso é o Senhor que a julga. Como nós dizemos, como eu falei no início, quem vai incendiar a cidade da grande Babilônia é o diabo com os outros, que é o 8º rei, quando ele for eleito o 8º rei, juntamente com os outros 10 reis, que serão os outros 10 presidentes, juntamente com ele, não é? Que será o líder desses presidentes, que será o líder do mundo, né? O último rei de todos os tempos. O primeiro rei que existiu foi lá na Torre de Babel. Todos nós sabemos quem é. Agora nem me lembro o nome. Não é? Ele foi o primeiro rei. Não é? Foi instigado pelo diabo, não é? A ser, não é? Um grande rei. Mas agora o 8º rei é o último rei, o último líder que vai existir sobre a face da terra, que é o diabo, eleito o 8º rei. E ele, juntamente com esses 10, é que vão destruir a grande Babilônia. Aqui é que diz, porque já tinha dito aqui no capítulo 17 e versículo 16, diz assim: os 10 chifres que viste e a besta, esses odiarão a meretriz, que é a igreja, e a farão devastada e despojada, e lhes comerão as carnes, e as consumirão no fogo. Quer dizer, são eles mesmos. Quer dizer, então a igreja, a grande meretriz, não é? Que está aliada com a grande Babilônia, que é praticamente a mesma coisa, porque os 7 reis que comandam a grande Babilônia são aliadas da meretriz, que é a igreja. Então, o que é que vai acontecer? Esses 10 reis com o 8º rei, que é o diabo, vão fazer confusão, vão fazer guerra e vão destruir a grande Babilônia. E assim, por isso é que veio o anúncio da queda da grande Babilônia. Mas isso vai ser, o anúncio veio, mas isso vai ser mesmo praticamente no fim dos tempos, antes do diabo juntar toda a humanidade contra Jerusalém, onde irá lutar com o Cordeiro, que é o Senhor Jesus. Bom, esse estudo hoje fica por aqui e continuaremos no próximo estudo, que ainda falaremos da grande Babilônia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Graças a Deus.